Bom dia, irmãos e irmãs. É uma alegria tê-los aqui, um privilégio. E a gente vai começar de um jeito muito joia, que é ouvindo o Rafael. Rafael vai tocar para a gente 3 hinos, para a gente estar, então, abrindo o coração aí para o que Deus, porventura, queira nos falar. Eu fiz algumas versões de alguns hinos antigos, porque desde criança eu ouço, pra mim era cantor cristão, que era da Batista, né? São os hinos, são mais ou menos os mesmos hinos. Então como eu cresci, comecei a estudar guitarra, ouvir jazz, fiz algumas versões dos hinos em jazz, pra ficar mais contemporâneo, assim, pra soar pra mim. Então eu escolhi Castelo Forte, agora eu vou tocar Mais Perto Quero Estar.
a gente já começa em alto estilo. Se o estudo não for bom, pelo menos a música. Só meia hora de aula que eu dei aqui. Você viu? É impressionante, hein? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor está conosco, nos trouxe, e obrigado pelos dons que concedes aos teus filhos, e fala-nos mais ainda sobre o teu projeto, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso tema hoje é a igreja. Nós vamos estar falando sobre a igreja, como que é o projeto de Deus, e é um projeto que alcança todos nós. Primeiro porque somos todos membros da igreja, né? Então precisamos saber exatamente o que é que Deus queria de nós quando nos colocou lá. E qual é, na verdade, o sonho de Deus. Até porque nós vivemos numa realidade nova, né? Com tantas igrejas, e a gente fica se perguntando sobre, afinal de contas, o que é que Deus queria mesmo, né? Porque parece que Deus queria tanta coisa e a gente não consegue, às vezes, entender exatamente o que é que Deus chama de igreja e o que é que nós deveríamos chamar de igreja. Então, o objetivo desse encontro é falar sobre isso. Não tem nenhum objetivo de ficar julgando a igreja, nada disso. Nem quero propor para você uma coisa revolucionária, que você vai sair daqui e vai chegar lá na sua igreja e dizer está tudo errado. Não é nada disso. É só para a gente entender mais a base bíblica da igreja. E, bom, se o Senhor nos permitir colaborar com as nossas comunidades locais, ótimo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente pode viver melhor a igreja. Porque a igreja a gente vive. E esse é o objetivo. Bom, então, quando nós começamos esse estudo sobre igreja, eu venho fazendo isso há anos. E foi crescendo, e toda essa revelação foi sendo trabalhada. A gente tinha só um objetivo: entender qual era o projeto de Deus e descobrir qual era a melhor forma de vivê-lo. Só isso. Não tinha nenhuma pretensão de fazer nenhum outro modelo, nada disso. É só entender o projeto de Deus para vivê-lo da melhor forma possível. E desses anos todos a gente chegou a essas colocações: a igreja como uma revelação, a igreja como noiva, como casa, como exército, como um homem coletivo e como um corpo. E o que nós vamos estar trabalhando é, passo a passo, cada uma dessas conotações. Bom, o que é a igreja para que nos ocupemos dela? Essa é a nossa pergunta. O que é a igreja? Certo? E para responder essa pergunta, a gente começa com um texto que é o texto onde pela primeira vez a palavra igreja aparece no Novo Testamento, que é Mateus 16, de 3 a 18, que vocês estão vendo aí na tela. E é interessante que essa conversa de Jesus começa com uma pergunta muito pessoal: e vós quem dizeis que eu sou? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então a primeira coisa que a gente percebe é que a igreja está ligada com a própria identidade de Jesus.
Então, como é que Jesus se reúne os seus discípulos? Ele leva os discípulos para um lugar distante toda a vida. Ele foi para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era no extremo noroeste. Era um lugar onde ele não seria perturbado, porque os fariseus, os saduceus não estavam por lá, porque era uma região gentílica. Os herodianos também não estariam por lá, porque Filipe, o tetrarca daquela região, o governador daquela região, é o sujeito que teve o problema com Herodes que o João Batista denunciou. Que o João Batista denunciou e morreu por causa disso, inclusive. Então, os herodianos nem passavam lá na região de Filipe por motivos óbvios. E então Jesus estava sozinho, não ia ser perturbado, e ele vai com os discípulos para lá justamente porque ele quer ter essa conversa, que é uma conversa fundamental. E ele começa com uma pergunta muito pessoal: o que as pessoas dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? As pessoas disseram que ele era um dos profetas. Citaram os 3 maiores, os que mais mexeram com Israel, que foram João Batista, Elias e Jeremias. A ideia era dizer que Jesus tinha a mesma força, a mesma impetuosidade, a mesma autoridade desses 3 profetas que sacudiram Israel literalmente. E, bom, e os discípulos têm a resposta de Pedro. Então vamos acompanhar esse diálogo. Jesus chega e pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E é interessante quando Jesus se chama de Filho do Homem, porque ele está se apresentando como o verdadeiro ser humano. Os teólogos de Lausanne cunharam uma frase que eu acho que diz tudo. E a frase é: em Jesus de Nazaré a gente vê Deus como é e o ser humano como deveria ser. Então, quando ele diz de si mesmo, eu sou o Filho do Homem, ele está dizendo, eu sou o ser humano como o ser humano deveria ser. Eu sou o grande representante da raça humana, do jeito que a raça humana era para ser, né? E aí ele faz a pergunta: o que as pessoas dizem? Quem eu sou? A resposta sobre quem é Jesus é crucial, porque a vida eterna é essa: que conheçam a Jesus Cristo, a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que foi enviado por ele. Então é bom saber quem é Jesus, para saber realmente se a gente tem a vida eterna ou não. Porque a vida eterna é um presente que é dado para quem tem esse conhecimento. Quem sabe de Deus, o único Deus e o único e verdadeiro Deus, e quem sabe de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. E ele, então nós temos aí a resposta do povo. A resposta do povo é um profeta. E um profeta poderoso, inclusive um profeta bravo, não é? Temos inclusive um profeta bravo, porque João Batista, Elias e Jeremias eram bravos. Então eles olhavam para Jesus e viam em Jesus um profeta bravo também, né? Às vezes a gente fica sempre falando, não, Jesus é manso, suave, sereno e tal, mas os contemporâneos dele diziam que ele era muito bravo. Ou seja, a palavra dele é uma palavra de autoridade e tal. E aí, para a nossa pergunta, o que é a igreja, nós temos a primeira resposta, e é uma resposta negativa. A igreja não é necessariamente a comunidade dos que foram agraciados com milagres de Jesus. Por que essa é a resposta? Porque o povo foi agraciado com milagres de Jesus. O povo era a gente com quem Jesus andou, a quem Jesus pregou e a quem Jesus curou, libertou, ressuscitou mortos. O povo foi alvo do ministério de Jesus. Jesus fez para o povo o que podia e o que não podia. Mas isso não revelou para eles quem era Jesus. Então, a igreja não é necessariamente a comunidade dos que foram agraciados com milagres de Jesus. Tem um bocado de gente que foi agraciada com milagre de Jesus e nunca vai saber quem é Jesus.
E hoje no Brasil nós temos um problemão, porque muitas igrejas hoje no Brasil, infelizmente, se tornaram a igreja do profeta Jesus. Não é? O pessoal vai lá para ser agraciado, para receber uma bênção, para receber uma cura, etc, etc, mas acaba não conhecendo Jesus. É um perigo. Esse é um perigo sempre presente. Então o povo errou. Então a gente já sabe, se a gente ainda não sabe o que é igreja, pelo menos já sabe o que não é. A igreja não é o resultado dos milagres de Jesus. Bom, aí o Senhor pergunta aos discípulos, e vocês? E os discípulos conheciam Jesus, e a resposta dos discípulos foi através de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é perfeita. Ela é uma resposta absolutamente correta. E tanto é que Jesus não só reconhece que ela é absolutamente correta, como reconhece que ela só pôde ser dada porque o Pedro recebeu uma revelação. E foi o que ele disse, olha, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai. Então, para saber o que você está dizendo, só se meu Pai dissesse. Então, a pergunta é, será que a igreja é o ajuntamento dos que, após andar com Jesus, chegaram ao conhecimento sobre quem ele seria? Não. Vamos ver o que é a igreja. Então, vamos analisar a resposta de Pedro. E ainda bem que não é o ajuntamento dos que, após andar com Jesus, chegaram ao conhecimento sobre quem ele era. Porque senão a gente não podia estar na igreja, né? Ele não estava aqui e nós chegamos depois dele ter ido embora, né? Então, graças a Deus, a igreja não tem nada a ver com o fato de ter andado com Jesus 3 anos, caso de Pedro e outros. Então, a resposta do Pedro tem duas partes. Primeiro ele diz, tu és o Cristo, depois ele diz, o Filho do Deus vivo. Se ele tivesse dito apenas tu és o Cristo, ele teria ido mais longe do que o povo, porque o povo disse que Jesus era um profeta. Mas ele teria ido só um pouco mais longe. Porque os judeus acreditavam que o Cristo, o Messias, ia ser um profeta maior. Maior que João Batista, maior que Jeremias, maior que Isaías. Mas maior, só um profeta maior, assim mais ou menos da altura de Moisés. Não é? Aliás, tem até aquela historinha muito engraçada, pelo menos eu acho, né? Do menino em Nova York, que a professora pergunta quem foi o maior homem da história e diz, quem acertar eu dou uma nota de $1. Aí o menininho levanta a mão e ela diz, você sabe? Eu sei. Qual é? Quem é? Jesus de Nazaré. O professor falou, muito bem, parabéns, acertou em cheio, pode ir buscar a sua nota de $1. Ele vai lá, pega a notinha dele, está voltando. Aí a professora diz, escuta, mas você não é judeu? Ele disse, sou. E você não devia dizer que o maior homem da história é Moisés? Ele falou, é Moisés, mas negócio é negócio. Então... Ele... Quer dizer, para o judeu ser igual a Moisés é muita coisa. E era como eles achavam que o Messias ia ser, igual a Moisés, da altura de Moisés. Então o Pedro teria ido mais longe do que o povo, mas não teria ido muito mais longe. Mas quando ele diz, tu és o Filho do Deus vivo, agora ele criou uma situação totalmente diferente. Porque o Filho do Deus vivo é Deus, né? Filho de peixe. Peixinho é. Não é? Então, o Pedro teve uma revelação da Trindade ali. Ele descobriu, acabaram de me avisar, ele podia ter dito aos discípulos, gente, acabaram de me avisar que Deus é mais de uma pessoa e que uma delas está diante de nós. Isso é uma revelação e tanto, né? Isso é receber revelação, né? E aí, então, nós temos a segunda resposta à nossa pergunta. A igreja é a depositária da revelação do Deus Filho como Deus conosco.
Logo, é a comunidade dos que, a exemplo dos discípulos, receberam a revelação de que Jesus de Nazaré é uma das pessoas do Deus eterno que se fez homem e veio para salvar-nos. E isso é importantíssimo, porque se Jesus Cristo é Deus, isso muda tudo. Porque um líder a gente segue, um chefe a gente obedece, um general, né? Um chefão, assim, a gente obedece, de um mestre a gente aprende, um profeta a gente ouve, mas um Deus a gente adora. Com Deus não tem só tem duas possibilidades de relacionamento com Deus. Ou você adora ou rejeita. Não tem outra. Não tem uma terceira. Ou adora ou rejeita. E aí, claro, assume as consequências da rejeição. É simples assim, né? Então, o que é a igreja? A igreja é composta por aqueles que receberam a mesma revelação que Pedro recebeu. Então, se você está na igreja, é porque você recebeu essa mesma revelação. Às vezes você pensa que você sabe que Jesus Cristo é Deus. Porque você ouviu no culto, o pastor falou, o professor de escola dominical ensinou. Mas se você diz isso com convicção, é porque o Espírito Santo te convenceu. Não tem outro jeito. Foi o Espírito Santo que revelou para você. Jesus Cristo é Deus, que veio nos salvar. Que é isso que é mais importante de saber. Que é um Deus que abandonou a sua glória e veio para nos salvar. É Deus conosco. É Deus conosco. E isso é extraordinário. E ele é o único caminho. Ele é o único caminho, e ele é um caminho que só se pode alcançar se o Pai conduzir. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se você é do tipo de pessoa que declara sem medo de estar se traindo nas suas convicções, que Jesus Cristo é Deus, que se fez carne e habitou entre nós, veio para nos salvar, você é uma pessoa que o próprio Pai conduziu para Cristo. Porque a igreja é formada só por gente assim. O culto pode ser frequentado por um montão de gente. Agora, a igreja de Jesus Cristo é formada por gente que afirma isso com a própria vida. Jesus Cristo é Deus, que se fez homem, habitou entre nós e deu a sua vida por nós. E Ele é digno de toda honra e de toda adoração. Essa afirmação enfática só a dá aqueles a quem o Pai revelou Jesus. Exatamente como Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é? Então a igreja é a reunião, porque a palavra igreja etimologicamente pode ser traduzida por reunião, assembleia, congregação, ajuntamento. É uma contração de duas palavras gregas que significam chamado para fora. Então, tudo que é chamado para fora é uma assembleia, gente que foi reunida para um propósito. Então, a igreja é a assembleia, a reunião, o ajuntamento daqueles que receberam uma revelação clara do Pai acerca de Jesus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, que veio habitar entre nós, deu a sua vida por nós. É Deus conosco. Porque você sabe que a revelação de Deus, do relacionamento de Deus com os homens, ele vem num crescendo na Bíblia, né? No Antigo Testamento ele era Deus para os homens.
que é como Isaías disse: nunca jamais se ouviu falar de um Deus como nosso Deus, que trabalha para aquele que nele confia. Depois, em Jesus, há um movimento de Deus, e aí nós temos Emanuel, que é Deus conosco, Deus habitando aqui junto com a gente. E depois do Pentecostes é Deus em nós. Então essa é a evolução do relacionamento de Deus com os homens. Deus para os homens, Deus para nós, Deus conosco e Deus em nós. Tá certo? Então aqui Jesus é Deus conosco. E, bom, e aí Jesus diz: olha, é sobre esta verdade que eu vou, sobre esta pedra que eu vou edificar a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas que pedra? Né? Os romanos dizem que a pedra é Pedro. Agora, o Pedro diz que a pedra é Jesus. Então eu vou ficar com Pedro. Tá certo? Porque o Pedro disse que a pedra é Jesus. Mas que Jesus? Qual é a pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja? A pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja é a afirmação de Pedro. É a revelação de Pedro, que Pedro recebeu. O que isso quer dizer? Quer dizer que se alguém disser assim: não, eu acho que Jesus é um líder maravilhoso, ele acertou em parte, porque Jesus é mesmo. Mas ele ainda não está na igreja. Se ele disser: não, eu acho que Jesus foi uma pessoa extraordinária, ninguém foi igual a Jesus, tá certo, é isso mesmo, mas ele ainda não está na igreja. Como Humberto Eco. Humberto Eco, no livro Em Que Creem os Que Não Creem, ele disse uma frase bonita toda a vida. Ele disse assim: eu tenho uma dívida com a igreja cristã, com os cristãos, e a minha dívida com os cristãos é a pessoa de Jesus de Nazaré. E aí ele explicou por quê. Porque mesmo que Jesus de Nazaré não tivesse existido, o fato de haver um grupo de seres humanos capazes de imaginar um personagem como Jesus de Nazaré já daria esperança para a humanidade. Impressionante, né? Então, isso faz um admirador de Jesus, mas não faz um membro da igreja. Então, se alguém diz: Jesus é um grande líder, ótimo, é mesmo. Não, Jesus maior de todos os profetas. Opa, é isso aí, maior de todos os profetas. Líder, hein? Jesus, líder. Opa, líder igual, já está cheio de gente escrevendo como liderar como Jesus aí, não está? Um bocado de livro aí, Jesus, o líder, não sei o que. É bom, é mesmo. Mas nada disso coloca o sujeito na igreja. A afirmação, a pedra que sustenta a igreja, o alicerce que sustenta a igreja, é a afirmação: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus único e o único Filho de Deus. O único Deus Filho, que veio habitar entre nós para nos resgatar. Então, a pedra é essa afirmação. Quem faz essa afirmação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está dentro da igreja. Quem não faz essa afirmação, está fora. Pode achar Jesus maravilhoso. E tem na história, tem um montão de gente que achou Jesus maravilhoso. Aliás, nós cristãos, nesse sentido, nadamos de braçada. Porque o pessoal de muitas outras religiões tem sempre de estar justificando as falcatruas do seu líder, não é? Os cristãos não, todo mundo admira Jesus. Não tá, gente. O problema é conosco, não é com ele, né? Eles podem não admirar a gente, mas Jesus, falou Jesus, o sujeito, não, mas também está falando de Jesus, né? Eu já ouvi essa frase muitas vezes, pregando o evangelho. Não, mas Jesus é outra coisa. Não, Jesus é outra coisa, né? Então, Jesus, não tem ninguém que tenha nenhuma crise com ele, a não ser aqueles que não querem reconhecê-lo como Filho do Deus vivo. E aí, quem não o reconhece como o Cristo, o ungido para a salvação de todo aquele que nele crê,
exatamente Deus encarnado não estão na igreja. Pode estar no culto, mas não está na igreja. Que é coisa diferente. Certo? O sujeito vir ao culto não quer dizer que ele é da igreja. Não, ele pode até ser membro da instituição, não está na igreja. Ele só vai estar na igreja se ele tiver a mesma revelação. Então, quando você afirma, não, eu creio que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o único Senhor, o único Salvador, que veio em carne e osso, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, eu acredito nisso. Pronto, você recebeu a revelação. Você foi trazido pelo Pai, você está na igreja. Bom, e isso é o fundamento dos apóstolos e profetas, que Cristo Jesus é a base e o topo. Tá certo? Porque pedra angular eles iam construindo o arco aí tem uma pedra que une tudo. Essa pedra angular é Jesus. Então Jesus é a base e o topo da igreja. Jesus é tudo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, a igreja é edificada em cima do fundamento dos apóstolos e profetas, e o fundamento dos apóstolos e profetas é a afirmação de Pedro. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio à cruz por nós. Bom, então, como tudo começa com essa revelação, qual é a primeira missão da igreja? A primeira missão da igreja é adorar, agradar e exaltar o seu Senhor. Portanto, a primeira missão da igreja é ser a noiva de Cristo. Por quê? Porque o que a gente tem de fazer é ficar nessa pedra. E como é que se fica numa pedra que é o enunciado de que Jesus Cristo é Deus? Como é que se fica nessa pedra? Como é que eu não me desgarro dessa pedra? Como é que eu não caio dessa pedra? Como é que eu não tropeço nessa pedra? Como que eu fico lá? Adorando. Porque o relacionamento com Deus é um relacionamento de adoração. Então, o primeiro papel da igreja é o de ser adoradora de Cristo. É a missão primeira da igreja. Adorar, agradar e exaltar ao seu Senhor. Portanto, ser noiva. É interessante que a gente fala muito da igreja como corpo de Cristo, mas fala muito pouco da igreja como noiva de Cristo. Na verdade, a gente fala da igreja como noiva de Cristo, já jogando lá para o Apocalipse. Não, quando vier, Jesus vem buscar a sua noiva e tal, mas a noiva está aqui agora. É a igreja. E é a noiva de Cristo porque é aquela que vive para adorá-lo, para agradá-lo, para exaltá-lo. Essa é a ideia. Então, qual é o primeiro papel da igreja? O primeiro papel da igreja é ser a noiva de Cristo. É interessante que quando a gente projeta a igreja, os pastores, os líderes e tal, vão fazer a programação do ano. A gente tem um projeto de evangelização, a gente tem um projeto de ensino, a gente tem um projeto de aconselhamento, de acompanhamento dos irmãos, mas eu vi muito pouca igreja que tem um projeto de adoração. Como nós vamos adorar Jesus Cristo esse ano? Essa tinha de ser a primeira pergunta. Quando os líderes da igreja, ou quando a igreja se reúne, quando o povo de Deus se reúne, a primeira pergunta que tem de ser respondida é: como nós vamos adorar Jesus? E lembrar sempre, o que a gente fez foi jogar isso para os músicos, né? É dizer, agora vamos para a adoração. Mas os músicos não é adoração, é cantação. Adoração é mais do que cantar. Cantar é ótimo, ouvir música, o Rafa fez agora, coisa maravilhosa. Mas adoração é mais do que isso. Adoração é muito mais do que isso. Então, tínhamos de ter um projeto. Como é que nós vamos adorar? Como é que nós vamos adorar o Senhor? A música faz parte disso? Claro que faz. Por quê? Porque tudo faz parte. Porque ou faz parte disso, ou está fora de lugar.
Porque a primeira missão da igreja é adorar. Então, é uma missão contínua, não pode parar um minuto, não pode parar um segundo, não pode parar. Essa é a missão da igreja. A primeira missão da igreja é adorar a Cristo. Portanto, ser noiva. Lá no Apocalipse, a gente tem exatamente essa frase, que os anjos, um dos 7 anjos, falou com João dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Essa consciência tem de ser a primeira consciência da igreja, antes de qualquer outra, antes mesmo da consciência do corpo, antes mesmo de ser da consciência da missão de pregar o evangelho. A primeira consciência que a igreja tem de ter é: somos a noiva de Cristo, estamos aqui para adorá-lo. Depois, todas as outras consciências virão num processo de agregação. Vai crescendo na consciência da igreja. E a ideia da noiva é muito, muito forte. Por quê? Porque a última coisa que se fala da igreja é justamente da igreja como noiva, para a eternidade. Então isso implica que esse é o papel mais importante que a igreja desempenha, o de adoradora de Jesus. Esse é o papel mais importante. E isso é exatamente o que Deus veio procurar. Quando o Senhor estava falando com a mulher samaritana, o que ele disse? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o que Jesus Cristo veio construir na terra era um corpo de adoradores. Jesus Cristo veio buscar adoradores. Por quê? Porque adorar é a única relação possível com Deus. Mas você pode dizer assim: mas e o pedir, o interceder pelo outro, o pedir pelos nossos próprios problemas? Mas isso também tem de estar dentro do processo de adoração. Não pode ser como um menino, um amigo de um membro da comunidade, que chegou para ele e disse assim: eu não estou dando mais glória a Deus, não. Aí o irmão falou assim: como assim? Não estou dando mais glória a Deus, não. Como não está dando mais glória a Deus? Não dando, não dando. Mas por quê? Falei: não, porque Deus ainda não disse a que veio. O quê? Que é isso? O que você está falando? Você ficou louco? Deus ainda não disse o que veio? E você não dá mais glória a Deus? O que é isso? Ele disse: não, eu estou aqui com uma listinha de coisas que Deus tem de fazer. Enquanto ele não fizer, ele não recebe nenhuma glória da minha parte. Esse moço não entendeu nada. Ele não entendeu nada. É igual uma irmã que uma vez disse para mim assim: pastor, eu sei que você não acredita nesse negócio de investir para receber de Deus, mas eu investi e o profeta disse que eu ia receber 10 vezes mais e Deus ainda está me devendo 20 mil. Eu falei: tá. Mas você deu para ele a conta sua de um banco, pelo menos? Foi? Entendeu? E aí o pessoal não entendeu. Quando o camarada diz isso, ele não entendeu. Ele não percebeu qual é a única forma de se relacionar com Deus. A única forma de se relacionar com Deus é adorando. E até a nossa petição tem de ser dentro do princípio da adoração. Como o leproso que se aproximou de Jesus e disse, de joelhos, e disse: se quiseres, posso ser limpo. Ou seja, reconheceu, primeiro, que ele era digno de adoração, segundo, que ele tinha um poder, e terceiro, que é ele quem decide. Se quiseres, posso ser limpo. Então, tudo é adoração.
Porque foi isso que o Pai veio buscar. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para gerar adoradores. Gente que adora o Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor em espírito e em verdade é adorar o Senhor em todo lugar e em tudo que faz. Certo? Porque o contexto da conversa com a samaritana era lugar. Onde se adora a Deus? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Jesus Cristo disse, depois de ter dito que a salvação ia dos judeus, que o lugar certo era Jerusalém, ele diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ou seja, em todo lugar, em espírito, é a minha postura agora, é meu estilo de vida, e em verdade, que é em realidade, em tudo que faço. Então, foi isso que Jesus veio buscar, adoradores. Quem somos nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor? Nós somos as pessoas que voltaram da rebelião. Houve uma rebelião no universo. Um dos seres mais poderosos que Deus havia criado se rebelou e arrastou a gente para a rebelião dele. Pronto. Então estamos todo mundo perdido. Aí Jesus Cristo veio nos buscar. E aí a gente volta para que estado? De adoração. De reconhecimento que Deus é o único Senhor, que o amor dele é que explica o universo e que não há nenhum outro motivo para viver a não ser Deus. Ok? Então, chegamos à nossa terceira resposta. A igreja é a noiva de Cristo. Logo, é a reunião dos adoradores de Jesus. E se não for isso, não é igreja. Se não for isso, não é igreja. Se não está lá para adorar Jesus, tem alguma coisa que não deu certo. Alguma coisa falhou, alguém explicou errado. Enfim, não deu certo. Não deu certo. Então, quando o camarada convida a igreja, o pessoal para vir parar de sofrer, quando o pessoal convida a turma para vir buscar a sua bênção, ele está convidando para a igreja do profeta Jesus. E não para a igreja do Senhor Jesus. Entendeu? Isso não quer dizer que o Senhor Jesus não cure. Claro que ele cura. Não quer dizer que ele não mitigue o sofrimento das pessoas. Claro que ele o faz. Mas não foi isso que ele veio fazer. Essa não é a função primeira de Jesus. Não era o objetivo primeiro de Jesus. O objetivo primeiro de Jesus era convocar adoradores. Ok? Então ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí a forma de ser edificado por essa pedra, né? Nessa pedra é estar em adoração. Agora, o que é uma igreja edificada? Porque ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então, qual é o objetivo dele? Por que vai edificar a igreja? Vai edificar a igreja para quê? Porque Deus quer uma casa. Deus quer uma casa. E um Deus vivo tem de morar numa casa viva. Deus não pode morar numa casa de pedra. Tá certo? Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Ele habita na casa feita pela mão dele. E a casa feita pela mão dele somos nós. Então Deus mudou de endereço, não é? Quando quem anunciou isso foi o João Batista. O primeiro que anunciou isso foi João Batista. Quando perguntaram para ele, e quem é você? Dize-nos quem você é para que a gente dê resposta ao que nos enviaram. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não disse, eu sou a voz que clama no deserto. Ele disse, eu sou a voz do
que clama no deserto. Quem é que estava clamando no deserto? Deus. O que ele estava dizendo foi o seguinte: Deus mudou de endereço, ele não está mais no templo, ele está no deserto, por isso que ele me levou para o deserto. E se você for estudar a vida do João Batista, você vai descobrir que o João Batista é que tinha de ser o sumo sacerdote, não o Caifás. Porque o João Batista era filho direto da família de Arão. Porque o pai dele, Zacarias, e a mãe dele, Isabel, ambos eram da família de Arão. E só os membros da família de Arão podiam ser sumo sacerdote. Mas como os romanos dominaram Israel, eles descobriram o óbvio, a força do sumo sacerdote. Então eles decidiram que eles é que iam pôr o sumo sacerdote lá. E aí o Anás era um sujeito muito esperto, populista, o povo gostava dele, e ele fez um acordo com os romanos. E aí ele foi o primeiro sumo sacerdote dessa fase. Depois ele tinha 5 filhos. Cada um dos 5 filhos dele foi sumo sacerdote. E quando ele não tinha mais nenhum filho, ele botou o genro, que era o Caifás, que era o sumo sacerdote no tempo de Jesus. Eles não tinham nada a ver com o sacerdócio, não era para nem ser sacerdote, nada disso. Mas era a imposição romana. Aí chegou o dia da visitação de Deus. O que Deus fez? Foi para o deserto. Mas nós ainda estamos no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento Deus fala através do sumo sacerdote. Então o que Deus fez? Pegou o sumo sacerdote dele e o levou para o deserto. E ao invés dele... E o sumo sacerdote se vestia diferente de todos os outros... de todas as outras pessoas de Israel, não é? Eles tinham aquelas vestes talares, com as pedras no peitoral e tal, tudo isso. Aí o Senhor fez também o sumo sacerdote dele se vestir de modo diferente. Só que era com pelo de camelo. E como ele tinha mudado de casa, ele não aceitava mais aqueles pães da proposição e aquele holocausto que alimentava o sacerdote. Então ele fez o sumo sacerdote dele comer mel silvestre e gafanhoto. Para ficar bem claro, esse ser humano está totalmente a meu serviço. E isso é exemplificado pela forma como ele se veste, pela comida que ele come. Ele só vive para mim e só come o que eu digo para ele comer. Ele é o meu sumo sacerdote e ele está no deserto porque eu estou no deserto. Eu mudei de endereço. E aí, quando Jesus começou o seu ministério, Deus tinha mudado de endereço novamente. Ele não estava mais no deserto, ele estava no seu Filho amado que lhe dá alegria. Que no dia em que Jesus foi batizado, o Pai disse: "Este é o meu Filho amado, que me dá alegria." E o Espírito Santo veio e pousou sobre ele, e Deus tinha mudado de endereço de novo. Agora Deus está em Jesus reconciliando consigo o mundo, como diz o apóstolo Paulo. Então, agora, qual é o objetivo de Cristo? Edificar a igreja. E o que ele está edificando? Uma casa para Deus. Uma casa para Deus. Deus saiu do descanso porque nós pecamos. Quando ele terminou a criação, ele botou a gente para cuidar da terra e foi descansar. Aí nós tiramos Deus do descanso pouquinho tempo depois. Pois é, agora Deus voltou a procurar um lugar para descansar. E o lugar que ele quer descansar é no coração dos seus filhos. Isso é a igreja. A igreja é o lugar onde Deus descansa. São as pessoas em quem Deus descansa. São as pessoas que adoram a Deus, que o reconhecem. É interessante, né?
a gente pensar que nós queremos o descanso de Deus, e queremos mesmo, não é? Mas também Deus quer descansar no nosso coração. E isso acontece quando nós o adoramos. Então, o que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio construir uma casa para Deus. Então, o que é essa adoração que vai transformar a gente na casa de Deus? Eu acho que uma das melhores descrições de adoração é que o Paulo disse em 2 Coríntios 3,18. Que a gente contempla como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Bom, como é que a gente contempla espelho? Olhando para o espelho, é lógico, né? Óbvio. Mas para que a gente faz isso? Para se acertar, não é? Porque a gente não quer saber como é que as pessoas vão ver a gente, não é? E aí a gente quer ver se dá para dar uma melhorada. Alguns caras mais conscientes como eu já sabem, não adianta, é bobagem. A única coisa que você faz é dar uma ajeitada para não ficar tudo dobrado, mal passado, e vai em frente, porque melhor do que isso, meu filho, impossível. Só na glória eterna, se é que Deus vai estar preocupado com a estética por lado de lá. Então, mas tem outros, mas em compensação tem outros que compensam. Porque tem gente que não pode ver espelho e para. Né? Tem de vir alguém atrás dele e dizer, anda, porque tem mais gente querendo ver o espelho. Se vê no espelho. Então a gente vê o espelho para se acertar. E aí, por isso que o Paulo diz que a gente tem de contemplar a glória do Senhor como quem olha para o espelho. Então o que significa? Que adorar a Deus é olhar para a glória do Senhor para ficar parecida com ela. Bom, e o que é a glória do Senhor? Essa é a pergunta, né? Porque se adorar o Senhor é estar olhando para a glória do Senhor para ficar parecido com a glória do Senhor, então o que é a glória do Senhor? E nós somos adoradores, então adorar é isso, então nós temos de buscar isso. A glória do Senhor é Cristo Jesus na sua humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, não se agarrou nisso. Não ficou agarrado, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, ninguém me tira da minha glória. Não ficou lá fazendo isso. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou. Abriu mão de todas as suas prerrogativas divinas. Se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Tornou-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, se humilhou. Então ele não só se esvaziou como Deus, mas também se esvaziou como homem. Tem dois movimentos de autoesvaziamento aqui. O primeiro, na condição de Deus, ele se esvazia. Abre mão das suas prerrogativas e assume a forma de servo. E aí se torna semelhante a homens. E depois, quando ele assume a figura humana, ele ainda se esvazia. Ele se humilha, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, é interessante porque a humilhação aqui é o ato de obedecer plenamente. E porque ele se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a ideia do alfa e do ômega, né? Se você pegar esse texto, ele faz um círculo perfeito, né? Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus.
ponto mais alto do universo. Não julgou como usurpação, não se agarrou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou, começa a descer. Assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, se humilhou como homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Chegou no ponto mais baixo. Mas Deus o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Voltou. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É circular, né? Então, o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é Jesus na sua humilhação, é Jesus entre nós. E se a gente ficar olhando para Jesus na sua humilhação, ou seja, Jesus entre nós, como quem quer se acertar, ou seja, como quem quer se parecer com ele, o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai nos transformar de glória em glória na sua própria imagem como o Senhor. Agora, o Espírito Santo vai transformar a gente de glória em glória em alguém cada vez mais parecido com Jesus. Opa, foi você ou... Não, foi você. Opa, então tá bom. Você estava falando que o negócio estava pifando, eu falei, opa, será que é agora? Então, aí o que isso significa também? Que se a glória do Senhor é a humilhação, é Jesus na sua humilhação, então a gente é transformado de humilhação em humilhação. Né? Então, às vezes a gente pergunta assim, mas então por que Deus está fazendo isso comigo? Para você ficar mais parecido comigo. Não dá para você ficar parecido comigo usando salto alto, então eu quebrei o salto. Entendeu? Então você pergunta, por que o senhor quer... Por que o senhor está fazendo isso comigo? Ele diz, para você ficar mais parecido comigo. Para você me adorar. E você me adora ficando mais parecido comigo. Então, o que isso significa? Que quando a gente glorifica a Deus, a gente reconhece a sua glória nos céus, isso é um nível de adoração. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Isso é adoração. A gente faz isso muito quando canta, por exemplo, não é? Quando canta a gente faz muito isso, exalta a Deus na sua majestade. Isso também é adoração. Quando a gente rende graças ao Senhor por causa da sua justiça, daquilo que Ele fez, aí a gente já está falando da humilhação, porque a justiça de Deus está lá na cruz. Tá certo? Como é que Deus pôde me aceitar? Se eu sou pecador e, portanto, um criminoso. E Deus é justo. Eu não podia me aceitar, eu sou pecador, cometi um crime, Ele é justo, como é que fica? Ele não satisfez a justiça? Satisfez, lá na cruz. Ele satisfez lá na cruz. Não é? Às vezes a gente diz assim, quando a gente está pregando, muitas vezes a gente ouve a pessoa dizer assim, não, mas esse negócio quer dizer então que se o sujeito viver uma vida tosca, uma vida horrível e depois se converter, ele vai ser salvo? Vai.
Aí o camarada diz, não, isso não é justo. Ué, mas salvação não tem nada a ver com ser justo, tem a ver com Deus ser gracioso. Porque a justiça de Deus é a cruz. É por causa da graça mesmo, é isso mesmo. Não é um ato, não é uma retribuição da justiça. É uma possibilidade a partir da justiça satisfeita na cruz. A possibilidade da graça. E aí, quando a gente louva, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade, dispõe o meu coração só para temer o teu nome, nós estamos pedindo um caminho de humilhação. Porque as palavras, elas têm peso, né? Então, às vezes eu vejo o pessoal falando algumas frases, eu digo, opa, será que eles sabem mesmo o que estão falando? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É isso mesmo que tem de falar mesmo. Mas isso é ser transformado de humilhação em humilhação. Porque o caminho do Senhor é o caminho da cruz. O Senhor começou na cruz. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele já começou na cruz. Né? Então a igreja é aquela que, mesmo sabendo tudo isso, como a corça suspira pelas correntes das águas, suspira a alma da igreja pelo Senhor. A igreja é aquela que diz o seguinte: esse caminho é o melhor caminho. Esse jeito de viver é o melhor jeito. E é isso mesmo que eu quero. Quero andar como um adorador. Eu quero aprender a ser gente do jeito que Jesus Cristo é gente. E aí, o resultado desse tipo de adoração é a alegria no coração. E a fé. Confiamos no seu santo nome. Porque é a alegria de não estar mais carregando peso nenhum, né? A vida, como nós a vivemos fora do Senhor, ela bota peso sobre peso a vida toda em nós. Nós carregamos um fardo. Quando a gente vai entregando os nossos fardos ao Senhor e dizendo, não, eu vou pelo caminho de Cristo, no caminho de Cristo, a gente não leva carro, não leva nada disso. E com isso eu não estou dizendo que a gente não possa ter carro, não é nada disso que eu estou dizendo. Estou dizendo, a gente não pode amar essas coisas. Pode até ter, não pode amar. Porque se você ama, você vai viver para isso. É um fardo, viu, gente? Eu vou lhe dizer, é um fardo. É um fardo. Porque o sujeito se sacrifica pelo que ama, né? E o mercado conta com isso, e os cartões de crédito muito mais. Eles contam que as pessoas se sacrificarão pelo que amam. Então tem que amar a coisa certa. E o que é certo amar é Jesus. É certo? Aí o resto não é fardo. Vem no tempo de Deus, do jeito de Deus e nunca contra Deus. Vem no tempo de Deus, do jeito de Deus e nunca contra Deus. Então a igreja é essa gente que adora Jesus. Está vendo? Isso tudo é adorar Jesus. E aí a gente vai sendo imitador de Deus como filho amado. Percebe? E imitar Deus como filho amado é estar nesse caminho de humilhação, de serviço, e estar escolhendo sempre a coisa certa. Né? E aí,
nós podemos realmente ser gente que rende graças ao Senhor, invoca o seu nome e faz conhecido entre os povos os seus feitos. Bom, vamos para o nosso intervalo, né? Nossa pausa, que eu já roubei de vocês alguns minutos, pois a gente volta para falar da igreja como a noiva de Cristo. Ok?